Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Como devemos crer e de que forma devemos falar? É o que nós vamos estudar hoje na Palavra de Deus. Um, dois, três, já. Hoje nós vamos estudar a origem do homem, corpo, alma, espírito, ou corpo, alma e espírito. A Bíblia revela a criação de todas as coisas, e em especial, a Bíblia fala da criação do homem. Agora, Deus criou todas as coisas segundo a sua espécie, mas nós vemos que o homem, Deus criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Agora, o que distingue o homem das demais criaturas de Deus? As outras coisas e espécies Deus criou e deixou-as que elas se desenvolvessem, que elas se frutificassem, que elas progredissem conforme as leis da natureza, conforme a lei natural. Agora, o homem foi uma criação especial de Deus, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 1 e o versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, o que diz então a teoria da evolução? Em oposição à criação especial de Deus, nós sabemos que o primeiro inimigo, adversário de Deus, é Satanás, que incute na mente do homem que o homem também seja contrário a tudo aquilo que Deus criou, a tudo aquilo que Deus fez. E em oposição à criação especial de Deus surgiu a teoria da evolução, que foi criada pelo filósofo inglês Charles Robert Darwin. E segundo essa teoria, o que era um caramujo transformou-se em um peixe, o que era peixe chegou a ser um réptil, e o que outrora era um réptil tornou-se um pássaro, e assim o que outrora era macaco evoluiu e tornou-se então um ser humano. Agora, a teoria diz que surgiu a matéria e surgiu também a força, e dentro disso surgiu então uma célula viva, e após surgiu uma centelha de vida. Só que a ciência não pode nos informar, ou essa teoria, ou toda a ciência que quer provar que Deus não criou todas as coisas, ou que Deus não existe e que tudo é uma evolução, essa ciência não pode nos informar como e quando surgiu a vida, como e quando surgiu a matéria. Então, como é formada a natureza do homem? Conforme nos diz a palavra de Deus, conforme cremos, conforme pregamos, conforme ensinamos, existe o corpo, que foi criado por Deus, a alma,
que Deus soprou nas narinas do homem. Então, quando Deus soprou no homem o espírito de vida, tornou-se então esse boneco de barro que Deus fez, tornou-se então uma alma vivente. No corpo há a recepção, há o instinto e há também a expressão. Na alma está a mente, está a vontade e está também a emoção. E no espírito está a intuição, a consciência e a comunhão. Então vemos que o homem é uma triunidade, a triunidade humana. Em Gênesis capítulo 2 e o versículo 7, o homem é composto então de duas substâncias, material e imaterial. E aí podemos dizer alma, espírito. A alma é a vida do corpo e quando a alma se retira, o corpo morre. Mas na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e também na carta escrita aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o homem é composto de três substâncias: espírito, alma e corpo. Alguns estudantes da Bíblia defendem essa opinião. Três partes da constituição humana versus doutrina de duas partes apenas, adotada por outros. Espírito, alma e corpo. O espírito humano não é o Espírito Santo. É bom primeiro nós entendermos isso. O espírito humano não é o Espírito Santo. O ser humano, então, é um tripartido. Todo homem é espírito, alma e corpo. Mas devemos entender que o corpo não é a alma não é o espírito, e o espírito não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós abrimos aqui um parênteses para falar um pouco do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia atribui ao Espírito Santo qualidades e comportamentos. O Espírito Santo tem inteligência, tem vontade, tem afeições e também tem emoções e tem outros sentimentos como uma pessoa. Então, a pessoa do Espírito Santo. Quando nós estudamos a Trindade Divina, que está descrita não pelo nome Trindade, mas está descrita por fatos que estão registrados nas Sagradas Escrituras, nós encontramos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Não são três deuses, mas são três pessoas que nós chamamos Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas são três pessoas. Então, muita gente afirma que o Espírito Santo ele é uma força impessoal ou uma metáfora bíblica para falar do poder ativo de Deus. Ou seja, segundo essa gente, segundo algumas doutrinas, segundo alguns estudos, segundo alguns ensinos, dizem que quando nós estamos estudando a palavra de Deus, para falarmos do poder de Deus, para falarmos do poder de Deus, a força de Deus, então usa-se o Espírito Santo
como se o Espírito Santo fosse uma metáfora para falarmos dessa força do Senhor. A Bíblia mostra que o Espírito Santo é uma pessoa e membro da Trindade Divina. Eu vou ler aqui um texto da Palavra de Deus que é muito conhecido, mas nós devemos sempre lê-lo quando falamos da Trindade Divina. Então, vejamos aqui o que diz a Palavra de Deus em Mateus capítulo de número 28 e o versículo de número 19. Não é 29, mas é 19. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, a pessoa do Pai, em nome do Filho, a pessoa do Filho, e do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Voltando ao que nós estamos falando e o que nós queremos apresentar a todos vocês, o homem, então, é um espírito que tem uma alma e essa alma habita num corpo. O espírito humano, então, torna-se o ponto de contato com Deus, é onde o ser humano tem a consciência da existência de Deus, ou seja, onde o homem tem a consciência que Deus existe, no espírito humano. Mas quem faz com que o espírito humano tenha essa consciência da existência de Deus é o Espírito Santo. Em João 16:8 está dizendo que o Espírito Santo é que convence o homem. Então o Espírito Santo convence o homem não só da existência de Deus, mas também que ele é um pecador e precisa se arrepender dos seus pecados. A alma, então, é tudo que o homem é: sua personalidade, seu ego. É o mundo dos pensamentos, é o mundo dos sentimentos e decisões. A alma está entre o espírito e o corpo, conforme essa imagem que nós podemos voltar aqui e mostrar. Aqui, nós vemos aqui, voltando aqui, nós vemos aqui o corpo, está aqui, a alma e o espírito. Então, a alma está entre o corpo e entre o espírito. Voltando, a alma está ligada ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do corpo. A alma recebe as informações do mundo material através dos 5 sentidos. Ela tem uma consciência, quando você tem consciência de si mesmo. Então, veja bem, os 5 sentidos da alma que recebe informações do mundo material, através da visão, através da audição, através do olfato, do tato e do paladar, que estão ligados ao mundo material. Então, a sede da alma é o nosso intelecto. Quando ela recebe essas informações, pensamentos, raciocínio e memória, ali está a sede da alma. A vontade da alma funciona como instrumento para tomar decisões e poder para escolher. Então, a alma também tem ela funciona dessa forma como um instrumento
Então a alma toma decisões. Ela recebe as informações, como ali tem a sede, depois através da vontade ela toma as decisões, e também as emoções da alma, que expressa então os sentimentos. Esses sentimentos que vem lá da sede da alma, do pensamento, depois passa pela vontade e agora ela expressa os sentimentos, gostos, simpatias, alegrias, tristeza, amor, ódio e outros sentimentos. A alma do homem, ela é singular. Agora veja bem essa imagem para mostrar que o corpo tem conhecimento do mundo. E o corpo, então, tendo conhecimento do mundo, manda informações para a alma. E a alma, então, é claro que vai aqui alimentar o espírito. Se as informações recebidas pela alma e aceitas pela alma, quando nós estudamos psicologia, nós falamos da consciência, nós falamos da subconsciência e falamos do consciente. Ou seja, tudo aquilo que o corpo recebe, a alma acolhe, mas ela não é obrigada a se alimentar de tudo aquilo que vê, de tudo aquilo que ouve. Não, ela não é obrigada. Então ela filtra. Se ela receber e aceitar coisas negativas, vai alimentar o espírito com coisas negativas. Se a alma através do corpo receber coisas positivas e aceitar as coisas positivas, rejeitando as coisas negativas, o espírito vai ser alimentado com coisas positivas. Quando nós falamos da palavra de Deus e a alma se enche de Deus, se enche da palavra de Deus, se enche de coisas que edificam, o espírito torna-se um espírito forte, porque habita nele então o Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito Santo, o espírito se torna forte, porque recebe as coisas de Deus. E as coisas de Deus fortalecem o nosso espírito. É quando então o espírito do homem se achega mais a Deus, se aproxima de Deus, pelo Espírito Santo que lhe é dado na sua conversão, na sua aceitação a Cristo. Então nós vemos aqui que alma e espírito formam a natureza espiritual do homem, sendo essa alma convertida a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que recebe todas as informações. O nosso corpo está no mundo e recebe todas as informações que está no mundo, através dos nossos 5 sentidos. Agora, a nossa alma, se for convertida a Cristo, ela filtra aquilo que é bom e alimenta o Espírito Santo, que vai fazer do espírito homem um espírito forte que se chega a Deus. Veja que a alma e o espírito, então, eles são aqui inseparáveis. Agora, até aqui, o que dizer? O que é certo nós dizermos? Corpo, alma e espírito, ou corpo, alma e espírito? Ambas as opiniões estão corretas quando bem compreendidas. O espírito e a alma
é a parte espiritual do homem e são inseparáveis. Essas partes se confundem. Veja, em Eclesiastes 12:7, o espírito volta a Deus. Apocalipse 6:9 diz que João viu debaixo do altar não os espíritos. Apocalipse diz que João viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus. Ele viu almas salvas, almas que se converteram a Cristo, se arrependeram dos seus pecados. Então João viu as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Ele viu os mártires. Mas Eclesiastes 12, o versículo 7, diz que o espírito é que volta a Deus. Então, alma ou espírito. A substância espiritual do homem, em alguns textos bíblicos, se descreve como alma. Em outros textos bíblicos, como espírito. Então, alma. Mateus 10:28, Jesus diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então veja que Jesus está dizendo que a alma pode ser condenada ao inferno. Enquanto João, capítulo 6, o versículo 9, ele viu almas salvas, almas que se converteram a Cristo, debaixo do altar de Deus. Tiago, capítulo 2, o versículo 26, descreve que o corpo, sem o espírito, está morto. Quem será salvo então? A alma ou o espírito? O espírito é de Deus. A alma será salva ou condenada. Todo espírito volta a Deus, porque todo espírito é de Deus. Mas toda alma não volta a Deus. Conforme Jesus disse que a alma pode ir para o inferno se não temer a Deus. Então o espírito adora a Deus através de uma alma pura, por meio do arrependimento, ou seja, por meio da sua conversão. E uma alma convertida, arrependida e salva alcançará o céu, porque estará sempre se alimentando das coisas de Deus, enchendo-se do Espírito Santo, fazendo do espírito humano um espírito forte que se achegue a Deus. Davi, quando escreveu o seu salmo, arrependido do seu pecado, no Salmo 51, verso 10, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O espírito adorador, porque é o espírito que adora a Deus. Quando nós adoramos aqui na terra, permanecendo sempre adoradores de Deus, vamos continuar adorando a Deus em todo o tempo aqui na terra e continuar adorando a Deus no céu em toda a eternidade. Então, nós vimos hoje um pouco da origem do homem. É um assunto que está relacionado à matéria de soteriologia e devagarzinho a gente chega lá, tá bem? Até o próximo estudo da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.